E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo nosso, né? Bom, entramos no mês de outubro de 2023 e o mês de outubro é um mês que traz uma festa interessante, né? Não vou me atentar exatamente ao tema dela agora, que é o Halloween, mas eu gostaria de falar sobre a ideia da ancestralidade. Nós temos o mês de outubro, marcado pela festa de Halloween, que é baseado num ritual que acontece no hemisfério norte, nessa época, porque no hemisfério norte acontece agora a entrada do inverno, tá? E aqui é invertido, aqui acontece a entrada da primavera. Então, lá nós temos o ritual de Samain, ou Samhain, depende de como se pronuncia, né? Eu particularmente não sei a pronúncia correta desse ritual. Bom, o ritual do Samain que ocorre então no hemisfério norte, na entrada do inverno, é um ritual de muita força ancestral para eles, porque remonta da época dos celtas, né, do costume do que é chamado paganismo, né, europeu. E esse ritual é mantido por muito tempo, tá? E toma depois uma nova roupagem, né, que seria a noite de véspera ou a noite da Noite de Todos os Santos, né, que é o dia 1º de novembro. E no dia 2 nós temos finados. Bom, a ideia é que essa ancestralidade que nós percebemos em diversas culturas, ela é muito importante e muitas das vezes nos falta aqui no Brasil. Mas eu percebo que não está faltando só numa questão de país ou de algumas culturas, mas está faltando numa questão geracional. A provocação que eu já quero começar com vocês aqui é que a gente passa a vida ouvindo, né, a boa parte dela. Nós precisamos respeitar, porque são os nossos pais. Respeita o seu pai que está falando, a sua mãe que está falando. Ouve o que seu pai e sua mãe estão falando, ouve o que os mais velhos estão falando, respeite os mais velhos. E isso vem na nossa cabeça, então, de uma forma muito natural, mas prolongada, né? Durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, durante a nossa vida adulta. E nós, muitas das vezes, deixamos de perceber que em um determinado momento a gente precisa deixar de ser o filho. A gente precisa tomar a postura de pai. Mas existe uma tendência onde a vida continua falando: releve, ele é seu filho. Ouça, ele é sua filha. Abrace, eles são seus filhos. Tenha mais maleabilidade, porque são crianças, são seus filhos. E a dúvida é justamente essa. Se você tem que ceder num determinado momento da sua vida para os seus ancestrais, por que depois você tem que ceder também para os seus descendentes? Você vai passar a vida cedendo? A minha provocação é: tome muito cuidado com o que você escuta, com quem você escuta, e critique, porque é natural que durante a vida nós nos tornemos os pais, os avós, os idosos. Mas a gente precisa tomar postura de ancestral, tomar responsabilidade do ancestral. Nós precisamos ter a capacidade de transmitir para as novas gerações toda a ancestralidade que a gente adquiriu até ali. Os nossos erros, os nossos acertos, as tomadas de decisão, as consequências dessas tomadas de decisão. Nós precisamos ter aquela empatia do ancestral, mas também a firmeza de quem já passou, já provou muita coisa e chegou até ali. As gerações futuras, elas precisam desse aporte das gerações passadas. Isso trata-se daquela combinação muito importante entre força e sabedoria. As gerações futuras, as gerações atuais, aliás, elas têm a força, elas têm o dinamismo. Porém, força sem controle não vai levar a direcionamentos interessantes. Nós já passamos a ter mais sabedoria do que força. Ah, Pedro, mas as gerações atuais estão fortes, estão treinando, estão com saúde. Eu concordo com tudo isso, mas a gente não pode se omitir dos papéis naturais. E os papéis naturais são
aqueles que já trilharam os caminhos passam agora a orientar aqueles que virão. E aí, o chamado da ancestralidade, ele não vai ocorrer somente em questões filosóficas, espirituais, não é nada disso. É você tomar sua postura de ancestral no seu trabalho, porque você já é um sênior, você já é um profissional treinado, gabaritado, e como você pode ajudar a conduzir os novos profissionais, os júniores que estão entrando nas funções agora, das quais você já passou por aquele caminho, e você sabe que vão ter pedras pelo caminho, vão ter necessidades, vão ter os momentos do mercado, e você pode ajudar a orientar essas pessoas que estão ingressando agora no mercado com toda a sua experiência. A senioridade que nós temos no caminho espiritual, de mostrar para os mais novos que agora eles podem até não prestar muita atenção nisso, mas que à medida que a vida vai passando, isso vai ficando cada vez mais importante e mais direcionador, e vai chegar um momento até na idade mais avançada, de que talvez seja imprescindível a nossa senioridade na questão, por exemplo, familiar, né? De você passar para os seus descendentes as estruturas familiares de como funcionavam no passado, nas festas de família, quem era quem na sua família, o que os seus avós faziam, qual era o nome deles, qual era a profissão, as histórias que você ouviu, trazer essa ideia de origem de volta, né? E é importante também que quando a gente fala descendentes, não são só os nossos descendentes diretos, são todas as gerações que estão vindo e que precisam de alguma forma saber como foi o passado recente. O que se fazia na década de 90, o que se fazia na década de 80, quais foram os erros, quais foram os acertos. Eu percebo que muitas vezes a nossa geração se preocupa muito em fazer piadas com as gerações novas, em desacreditar as gerações novas. E eu vejo que isso é um ciclo que provavelmente aconteceu com a gente, mas a gente não tem tanta percepção. O importante é que a gente quebre esse círculo e a gente mostre para as gerações futuras que elas precisam de um elo com o passado. Elas precisam respeitar o passado, e respeitar não é abaixar a cabeça, respeitar não é ser comandado, respeitar é entender que existiu um povo, existiram pessoas que trilharam caminhos difíceis ou fáceis, não importa, mas que trilharam caminhos para chegarem até aquele momento e dar continuidade para o que você tem. Todos os lugares que nós vamos foram construídos por pessoas, foram idealizados por pessoas. A nossa paz foi baseada em guerras do passado, a nossa cultura foi baseada em aventuras do passado, e não saber essas aventuras, não conhecer toda essa ancestralidade, nos faz ser um povo sem memória, um povo sem raiz, um povo que muitas das vezes acha que qualquer coisa que se fale, qualquer coisa que se diga a nosso respeito é verdade, porque a gente não conhece. É muito importante que nós tenhamos esse resgate da ancestralidade, e da ancestralidade curta, que eu digo, da familiar, até os seus bisavós. Dificilmente alguém vai conseguir chegar a tataravô, né? Mas esse resgate, quem são essas pessoas? O que elas fizeram? Porque isso vai dizer muito de como você pensa, o porquê você pensa, o que você pensa, por que você age dessa forma, por que você tem certos costumes, por que você tem a sua aparência. E é importante saber a nossa origem, pois perceba, os povos mais avançados, os povos com culturas mais antigas que nós temos no planeta, eles mantêm a riqueza da ancestralidade, eles mantêm a riqueza das tradições como uma referência de origem, veja bem, não limitadora ao futuro. Um exemplo disso, nós temos a corrida espacial feita pela China, feita pela Rússia, feita pela Índia, Estados Unidos. E percebam que as comemorações, as tradições desses países são motivo de orgulho para o povo deles. Nós não precisamos ter orgulho só do país ou ter aquela sensação de nacionalismo extremo que muitas das vezes leva a algumas atrocidades.
Mas nós precisamos saber o passado recente, de onde veio e para onde foi. E o nosso passado é muito recente, porque a partir dele nós poderíamos tomar a condição de ancestral e passar a ser esse elo de ligação entre os que já foram e os que estão vindo. É uma responsabilidade muito grande, mas pense. Você, quando filho, se preocupou talvez em ser um bom filho ou em romper a autoridade dos pais, não me importa. Me importa que agora você passe a pensar em deixar de ser o bom filho ou ser o filho para passar a ser o ancestral. Se você já está nessa fase, se você reconhece essa fase. E diz aí para mim o que você acha disso, o que você tem de consideração, né? Qual é o seu feedback em relação a isso, tá bom? Já tinha pensado nisso? Coloca aí nos comentários pra gente. Valeu, pessoal! Curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações.